também tem que ser bom para o destino, ele tem que usar corretamente, ele tem que usar os serviços locais, ele tem que gerar uma economia vantajosa para aqueles que trabalham nesse lugar. Então, a gente fala que isso funciona como um cluster, é um círculo que vai bem para todo mundo, é um círculo extremamente positivo de trabalho. E para nós, como empresa, nós consideramos muito importante o nosso cliente, mas não só, né? Porque a gente escuta muito isso no mercado. O nosso foco é 100% no cliente. O cliente ele é importante, assim como é a nossa equipe muito importante, assim como é o nosso fornecedor. Então, todo mundo é importante. Então, a gente não tem que focar só no cliente final que vem usar o serviço, mas sim o meu relacionamento com a agência, com a Sales Link, com a minha equipe, com o motorista de ônibus. Todo mundo funciona numa maneira que está servindo esse nosso cliente. E nós temos um grande foco aos pequenos comerciantes, às pequenas empresas, aquela fazenda de rena pequena que é de uma família, aqueles que têm um husky kennel que são de 40 cachorros. Então, a gente também tem esse lado que nós queremos conhecer muito os nossos novos fornecedores, entender o trabalho que eles estão fazendo e, com isso, fazer a seleção correta daqueles que vão trabalhar conosco. Então, aqui no mapa, para entender um pouquinho do que a gente faz, hoje a gente vai falar sobre a Suécia, mas nós teremos mais 2 episódios, né, a cada semana. O próximo a gente então vai a Noruega e a Dinamarca, e depois o último a gente faz a Finlândia e explora um pouco mais a região norte como um todo, né, como um destino só, a região do Ártico. E as nossas conexões com Portugal, nós temos voos da SAS, voos da TAP, e a Norwegian também, assim que retomar, com certeza deve abrir caminhos aí com Portugal, porque nós temos linhas muito importantes, principalmente com o sul de Portugal e com Porto, com a Norwegian. E os low cost? Tem Ryanairs e isso tudo? Não. EasyJet? Não. Mas o EasyJet não voa para Portugal, de Portugal para Sim, cá sim, direto? sim, sim. Acho Eu que não tenho certeza, tenho de verificar Acho isso. que não faz direto. Nós temos o EasyJet, nós temos aquela espanhola Air Europa, Sim. que também vem. Lufthansa também. Lufthansa também voa, KLM, Air France, então as grandes todas voam para cá. E a Ryanair e EasyJet também tem, mas eu não acho que tem voo direto de Portugal. Para nós, os diretos são Norwegian, a SAS e TAP. Sim. Esses são os voos. Eu Às sei vezes, que muitas vezes os Madeira grupos... também. Madeira tem voo direto para Sim. Escandinávia. Mas muitas vezes os grupos usam companhias como a Lufthansa, porque podem fazer um grupo do Porto, um grupo de Lisboa, sabes? E conectar tudo em Frankfurt ou Munique. Estás a perceber o que estou a dizer? Embora não é... As taxas são altas, mas prontos. Mas assim, hoje tem a questão do teste também, né? Vocês não precisam do teste por enquanto. Lufthansa e conexão na Alemanha não precisa, mas se você usar via Paris e via Amsterdã, você vai precisar apresentar na conexão. Então é preciso tomar agora os cuidados adicionais que a gente tem ao fazer as reservas aéreas, né? Sim, sim. Então, assim, os nossos conceitos, né, falando um pouquinho, a gente tem alguns conceitos que são o modelo nórdico de viver bem, ou como a gente encara a relação família, trabalho, diversão, lazer, bem-estar. Então, existem algumas palavras que são palavras difíceis de traduzir, mas que em cada um dos seus países, essas palavras, elas têm um sentido no dia a dia muito importante. E aqui na Suécia, a palavra da vez, né, a palavra é o logon. Os suecos, eles não são extremos, eles não vão muito extremo, radicaliza do totalmente positivo, totalmente negativo. Eles analisam muito as coisas, toma muito café enquanto analisa. O tal do café aqui é um ritual muito importante, então muita reunião, muita discussão, e muito extremo não se vai. Então, se pondera muito bem, se chega a um equilíbrio. O equilíbrio faz parte do dia a dia.
E a gente viu isso claramente com a pandemia, né? O mundo inteiro foi extremo, fecha tudo, todo mundo trancado, a polícia na porta. A Suécia não vai desse jeito. E não queremos discutir se a política é certa ou errada, mas isso vai um pouco da filosofia da vida do sueco. A gente não pode proibir todo mundo de sair, a gente pode recomendar que fique em casa, a gente pode falar. Eles são muito difíceis de se tornar extremo, e as coisas vão crescendo aos poucos, e isso faz parte do dia a dia, do conceito daquilo que a gente vê no país. Então, assim, duas palavras que são muito importantes por aqui: o fika, que é o horário da pausa do café. A pausa do café é uma pausa de reenergização, é um momento que você desconecta do seu trabalho e você tem esse momento recreação, 15 minutinhos, toma um café, fala de qualquer outra coisa, menos do que você estava fazendo antes disso, escuta uma música, assim, você desliga de tudo e volta outra vez. Então, é você reenergizar o seu dia. E isso faz parte da vida das crianças no jardim da infância até toda a vida, até assim os asilos têm um momento fica. Então isso é muito importante dentro da cultura sueca e a gente mostra isso para os nossos clientes. Então é muito importante. Ah, não, a gente gosta de almoçar three courses com sobremesa. Vamos experimentar no modelo nosso? Vamos fazer o cafezinho com uma bolachinha depois do almoço e mais tarde vamos comer o doce no horário do café, naquela coisa clássica sueca, com o pãozinho de canela, com o bolo da torta da princesa. Então assim, a gente tenta que o cliente entenda como funciona a cultura como um todo na nossa região. E o logon que a gente falou é o equilíbrio realmente, é você balancear. Olha, eu sou workaholic, eu trabalho das 7 da manhã até as 10 da noite, eu não vejo meus filhos, eu nunca estou na minha casa, assim, não está certo. O sueco olha para você e fala assim, aonde você vai parar com isso? Isso não é assim que se vive. Pega a bicicleta, dá uma volta, sai com o teu cachorro, faz um piquenique. Então, é importante para eles ter essa mescla no dia a dia. E isso a gente gosta de mostrar muito para o nosso cliente, principalmente o cliente que viaja num programa invernal. Aquela pessoa, não, de manhã eu faço uma atividade, eu almoço, faço outra atividade, depois eu faço. Não é assim. Você precisa ter uma pausa, você precisa ter o equilíbrio, você precisa desfrutar, você precisa estar com você mesmo em algum momento e não só correndo atrás de um monte de atividade o tempo inteiro. Então, assim, conceitos é muito importante porque às vezes eu também já fui agente de viagens, né? Hoje trabalho como destino, né, DMC, mas também já trabalhei naquele lado que você recebe o cliente e quando o cliente vem a você, ele não tem às vezes a menor ideia onde ele quer ir. E ele fala mais ou menos, você tem umas dicas do que ele gosta de viajar, de onde ele já foi, que gostou, que não gostou. Você consegue, às vezes, sugerir para ele o que é que você acha desse lugar? Você acha que seria bacana ir para esse lugar? Então, eu acho que a gente conhecendo os conceitos de um lugar, fica muito mais fácil você adequar esse destino para aquele tipo de cliente. Então, nós temos uma herança viking e é o único lugar que você vê a herança viking, assim, de verdade, onde ela nasceu é aqui. Você também pode ir para o mundo celta, que teve a influência viking, você pode ir ao norte da França, que tem também influência viking, mas eles partiram daqui. Então, é o lugar para se conhecer um pouco da história dos vikings, seria a nossa região. Roberta, desculpa interromper, há museu viking ou qualquer coisa para visitar? Ou ruínas? Ou... Sim, nós temos tanto as ruínas, né? Os vikings escreviam em pedras rúnicas, então nós temos por todo o país, encontramos essas ruínas. Nós temos em Estocolmo tanto o museu histórico quanto uma outra compilação viking também, que é um museu mais recente, que faz como se fosse uma aventura, conta uma saga viking. E nós conseguimos visitar alguns sítios arqueológicos importantes deles, né? Por exemplo, a cidade de Sigtuna, que é muito próximo ao nosso aeroporto, tem esse momento da passagem, quando a gente entra na Idade Medieval e deixa a história viking. Então você encontra as ruínas, as pedras, mas também encontra as é uma aldeia viking, mais ou menos, não? Ou... Foi a capital do país, não posso falar que é uma aldeia, mas é pequenininha. Ok. Já fala, não, isso aqui é capital, Roberto? Não tem cara de capital, mas é um vilarejo. Ok. E a questão da igualdade, isso para nós aqui é muito importante, uma coisa que os clientes notam muito, que você vê muita mulher fazendo trabalho que em alguns lugares as mulheres não fazem.
Então, aqui as mulheres trabalham, esse trabalho na rua, que faz a reparação do asfalto, com aquele maquinário super pesado, você encontra a mulher fazendo isso, dirigindo o caminhão, dirigindo o ônibus, piloto. Então, assim, a igualdade, nós temos o coeficiente Gini menor do mundo. Então, as mulheres têm, apesar de ainda não ser 100%, mas você vê as mulheres trabalhando em coisas que em outros lugares você não vê. Você também vê os pais empurrando seus carrinhos de bebê, trocando fralda, que, assim, o Brasil, hoje você vê mais. Quando eu deixei o Brasil, os meus amigos jamais sabiam nem como é que pegava um pacote de fralda, nem como é que dá banho na criança, não sabiam fazer isso. Hoje já é um pouco diferente, mas aqui você vê com muito costume. E você sabe que uma coisa engraçada? Uma vez eu tinha um cliente brasileiro e falou assim, gente, eu nunca vi tanta babá homem num lugar só. Aí eu falei assim para ele, você não acha que pode ser o pai da criança? Imagina que o pai faz isso. Então assim, para o brasileiro naquela época, ele não entendia isso. Então, você vê essa igualdade nas atividades no dia a dia. E essa igualdade, ela cresce com as crianças, sabe? Você não faz as coisas para os outros. As pessoas têm essa autonomia, essa independência na Suécia, que é muito presente, você vê isso muito bem. E por uma outra maneira, aquele cliente que está super acostumado com aquele luxo, aquele monte de gente servindo, aquela fila de empregados te servindo, você não encontra isso por aqui. Porque justamente por essa questão da igualdade, não ter muito serviço, é muito você faz você mesmo e os serviços são mais simples. O modo de viver é um pouco mais simples. É muita natureza, é muito do seu bem-estar e pouco luxo. Você não tem luxo, mas você tem a qualidade. Então, mas como que é isso? Isso é meio confuso. Você tem sempre calefação, você tem bons chuveiros, bons quartos, boas camas, mas você não tem aquele rococó, aquele exagero, tudo isso na Suécia não pega bem. O sueco, você dificilmente vê aquela coisa extremamente decorada. Até os nossos palácios, os nossos clientes italianos reclamam. Mas isso aqui é um palácio? Assim, para eles não é um palácio. E a gente tem que explicar que é uma nação que viveu muita guerra, que não tinha dinheiro para ficar comprando vaso chinês. O que comprava, assim, nossa, aqui tem um vaso. Nossa, mas assim, só tem um vaso no palácio inteiro. Então, se as pessoas não entendem que você tem que conectar isso com a história do lugar. O nosso patrimônio natural talvez seja um dos nossos grandes atrativos para o turismo, porque nós temos as estações do ano extremamente bem definidas, então você consegue aproveitar como elas são, né? O inverno de verdade, o inverno não é assim, escureceu, porque só tem noite. Hoje está claro, está nevando lá fora, está super claro, o sol estava essa semana aqui brilhando na cidade, mas nós temos uma transição, é uma continuidade, não é assim, agora está tudo claro, não, agora está tudo escuro, não funciona desse jeito. E as pessoas às vezes não entendem, então a gente tem que sempre adequar essa viagem com o tempo, o período que ela vem. Isso é muito importante para nós, porque muda muito o que ela pode fazer de uma época para outra e como ela aproveita melhor o nosso destino. Então, isso para nós é muito importante. Assim, eu quero ver a aurora boreal no mês de junho, eu só posso viajar em junho. Então, assim, não tem como casar. Não, então, assim, tem coisas que você precisa entender. Qual é a sua flexibilidade e você pode fazer isso, ok. Mas aquilo ali agora não dá para fazer. Então, nós temos o clima muito definido para nós. E aqui a gente colocou essa menina sapeca, essa boneca, que vocês chamam a Pipi das Terras Altas, que é um símbolo grande, e a Pipi, ela é um grande símbolo sueco. A menininha independente, vive só, bagunceira, do jeito que ela quer, a cabeça dela funciona do jeito que ela quer, ninguém enche a paciência dela, e ela segue a vida dela como uma menina super poderosa. Isso é muito modelo sueco, assim, as pessoas se inspiram ainda nesse modelinho da Pipi. Alguns dados Roberta, básicos... desculpa interromper, o Borealis quais são os meses que se pode ver isso? Você consegue ver a partir de setembro até abril. Okay. Maio já Porque tem muita luz. O Ruben tem o Borealis agora, não é? Então, eu não consegui pôr. Não vejo o ecrã do Ruben. Ele tem um Borealis atrás dele. E ainda em movimento. Exatamente. Tem um armário. Não, mas tens de ir
Portanto, em Estocolmo não podes ver o Borealis. Tem de viajar até onde para ver isso? Aqui a gente tem um mapa, né? Onde Sim. nós estamos vendo aqui o mapa, essa região que está escrito Luleå, A Luleå, partir daí podes ver, não é? isso aqui é o Círculo Polar Ártico, mais ou menos. Então, dentro do Círculo Polar Ártico é onde você consegue olhar para cima e ver. Ok, Quando você está mais para baixo, você tem que olhar em direção ao norte. Então, claro. essa região onde você lê Sundsvall é mais fácil de ver do que Estocolmo. Se você tiver um índice muito alto das luzes, por exemplo, o índice 7, você consegue ver em Estocolmo, não na cidade, fora da cidade, no meio, sem luz da cidade para atrapalhar. Mas aconteceu o quê? O Nos ano últimos passado, 10 anos, 2 vezes. Assim, é muito pouco. O que, Ruben, o que estava a fazer? acho que o ano passado, por acaso, ou há 2 anos, ocorreu, mas é um fenómeno muito, De muito raro na Estocolmo. cidade. Sim, Estocolmo, é muito raro. Muito raro. E outra pergunta, muitas das pessoas que estão aqui, as agências, com exemplo, com a Paula, eles fazem tours, são grupos, mas são tours culturais, sabes? É turismo religioso, ou, prontos, é pessoas, geralmente querem twins, querem 2 camas, normalmente são velhinhos, e querem 4 estrelas nível português, não é? Porque às vezes na Suécia tem de ter cuidado com alguns hotéis, não é? São um bocado simples, não é? E, e portanto, querem visitar zonas culturais. Portanto, qual é mais ou menos o itinerário que iam fazer? O quê? Começar em Estocolmo e depois fazer o quê? Geralmente, os grupos que a gente trabalha, esses grupos que vêm com esse enfoque Cultural, cultural, sim. tem muitos grupos que vêm com os padres, inclusive, né? Os Exato, grupos, exato. é, a gente fala, né? Uma região onde as pessoas, a maioria se diz agnóstica, né? Você olha para o padre e fala, padre, posso contar isso? E o padre deixa, né, a gente contar a história como ela é, porque realmente aqui a religiosidade ela é bem menor do que o que a gente vê nos nossos países católicos. Geralmente esses grupos eles fazem uma volta pela Escandinávia, geralmente. Ok. É muito difícil o grupo religioso Só ficar na Suécia, ok. que vai ao norte, que explora só um país. Uhum. Geralmente a gente vê que esses grupos culturais eles querem ter uma abrangência maior da Escandinávia. Ok. Se nós fizermos um roteiro pela Suécia, a gente deveria começar da região sul, e aí você já tem uma ponte que te leva a Copenhague, então não faz sentido não visitar, né? A Sim. cidade de Malmo é ligada por uma ponte com Copenhague, então você atravessa em 1h20. É mais comprido que a ponte em Lisboa, não é? Porque ela vira um túnel também, né? Ponte e Não, túnel. mas a ponte aqui em Lisboa era era maior da Europa. Depois fizeram esta, Aham. sabes? Temos uma ponte aqui do Tejo também que é muito comprido. Mas ela vira túnel também? Não temos Não. túnel. A nossa, o que é o bacana dela é que se você olha do avião, você acha que o túnel, de repente, brota Vai da debaixo água. da água, sim, sim. É bem legal. E se você vai por Malmo e sobe, você passa na região dos cristais, e aí você tem o Costa Boda, o Orefors, então você passa nessa parte dos cristais, sobe por natureza, vem à capital, você pode atravessar por a cidade de Gotemburgo, é um centro cultural muito importante também na Suécia, e Uhum. depois você tem toda a parte norte, que aí vem as culturas menores, né? Você vem a cultura Sami, você vem a cultura do Tornedal, que é essas mulheres, essa cultura misturada da Finlândia com a Suécia do Norte. É esquimó, mais ou menos. Essa região não, eles têm uma língua à parte, inclusive, Ok, né? ok. Fica bem aqui na fronteira com a Finlândia, essa região toda. E aí você vai lá para cima no norte, que quase não tem cidade, que é o pessoal que gosta de natureza, caminhada, esse mountain bike. Então, são as atividades bem de aventura. E no inverno, claro, o esqui e todas as Pai atividades de Natal, isso tudo, pois. isso. Então, aqui Agora, a gente... desculpa interromper, Estocolmo, Gotemburgo, pode ir de comboio rápido, não é? Sim, e ele é muito bom, inclusive. E a primeira classe, né, a classe mais conforto, ela não é tão cara.
Assim, não é aquela diferença, ai, não é Oriente Express. Assim, todo mundo E há pode. vários durante o dia ou como é que é? Ah, agora reduziu bastante, né? Mas a gente tem Sim, todos os dias, inclusive demora. O bom é que você sai centro e chega centro. sim. Se você contar o tempo até aeroporto, conectar, chegar, pegar a mala e sair para o centro, o comboio é mais rápido. E Pois, mais porque o aeroporto de agradável. Estocolmo está fora, está longe do centro, não é? 45 minutos pelo menos, pegar É, trânsito muito mais que isso. é, Então, e você tem que chegar antes, fazer check-in. A gente sabe todo o tempo que demora para você sim, voar sim. de um destino a outro. O trem facilita muito. Desculpe, tenho aqui uma pergunta no chat de Hilar. Ela está, bom dia. Existe alguma limitação na capacidade dos autocarros para grupos? Acho que ela está a falar, a referir aqui do vírus. Sim, agora Sabe, tanto um autocarro de 50 lugares, agora, qual é a capacidade máxima então, neste momento? hoje, até melhorar ou até setembro, a Suécia estabeleceu uma lei que o máximo de agrupamento são 8 pessoas. Então, a gente tem que entender, por exemplo, se eu tiver um grupo de 50 pessoas, eu não posso sentar uma mesa do restaurante os 50 juntos mais. Eu tenho que sentar de 8 em 8. E nos Então, autocarros, como é que se faz? os autocarros não tem assim é a sua a questão sueca de novo, não está na lei, mas é a recomendação que você mantenha a distância. Ok. Então assim, você poderia vir, mas você não consegue fazer as atividades todo mundo junto e você não consegue reunir a mesa no restaurante, tem que dividir. Então eu acho que hoje para este ano o máximo do bom senso para vender são 16, que você possa desmembrar em 2. Até setembro. Dali para frente tudo muda. Ou até todo mundo está vacinado. A nossa estimativa na Suécia é que estaremos todos vacinados até 24 de junho, até o Midsommar. Então, essa é a ideia do governo. A gente não sabe, tem que acompanhar. Pois. Muito bem. Ok, continua. Não, e também, outra coisa é que a vossa agência trabalha em todos os outros países, portanto, se querem combinar Suécia com Noruega, com Finlândia, com Dinamarca, podem fazer perfeitamente. Pode sim, e a gente faz de uma maneira que você aproveite o percurso também. Isso é muito importante, porque existem muitos programas regulares que tem dias que é só percurso, né? Que é só ver, você só vai. Mas a gente não gosta de trabalhar assim. A gente gosta que você aproveite o percurso todo, ele é importante. Então, se tem um pedaço que ele não é importante, ele deve ser feito de uma outra maneira. Ou ele será feito de avião, ou ele vai ser feito de uma outra rota, mas perder assim 10 horas, 15 horas dentro de um ônibus só para fazer um percurso, a gente não faz, nem recomenda. Ok. Bom, aqui a gente tem um pouquinho assim em highlight os principais pontos turísticos, atrações, que não pode falar que tudo é cidade, porque alguns lugares são bem pequenininhos. Por exemplo, em 2020, para nós, a grande sensação foi a ilha de Gotland e a cidadezinha de Visby, que é uma cidade histórica, mas porque tudo foi possível parar por ali, eles não tiveram quase problema com o vírus, então se tornou um destino super popular, com não muita capacidade, mas pequenininha, mas funcionou bem. Aqui a região mais ao sul, então os centros maiores, Malmo e Gotemburgo, e Malmo fica na região da Escânia, onde tem a cidade de Lund, que é um grande centro de tecnologia, com uma das universidades mais importantes do mundo, a Universidade de Lund, e a cidade está investindo em toda uma região sustentável com a ciência, então lançando bairros novos, onde a energia é toda 100% renovável, então eles usam conhecimento universitário e expandem a cidade da maneira correta como tem que ser. Essa região sul toda tem muito vento, então aqueles que querem aprender sobre energia eólica, cidades que são 100% de energia renovável, você consegue visitar na região sul da Suécia. Aqui para cima, quando a gente começa a subir, a gente encontra o nosso melhor centro de esqui,
que está em Åre, que é fronteira com a Noruega. E aqui, além do centro de esqui, nós também temos o Drive on Ice, que é uma das atividades muito importantes para nós no inverno. Nós temos muitas empresas que vêm para fazer esses programas. Drive on Ice, isso é carros, Carro no gelo, é como o James Bond, mais ou menos. Eu não vi o do James Bond, aquele filme, sabes? Os James Bond que estão... é os carros andar no gelo, é? Mas nas pistas, e aí a gente tem toda a parte técnica, porque analisa a condição do gelo. Essas pistas, elas são feitas para testar os carros de verdade. Então, os carros sobem para testar, para ver se funciona. E a gente também tem os programas para o turista. E muita montadora traz a sua equipe, imprensa, para fazer o trabalho também, para conhecer influencers. A gente trabalha com algumas, Audi, BMW, eles vêm para cá para fazer isso. Agora, por exemplo, semana passada, como chama o rapaz que estava aqui, Rubem? O jogador de futebol, que estava na Finlândia com a McLaren. Esqueci o nome dele. Aquele que era casado com a Britney Spears, lá com a... David Beckham. Beckham, O David Beckham, ele estava aqui dirigindo McLaren no gelo. Então, assim, acontece muito dessas pessoas serem também convidadas para virem por aqui. E aí a gente sobe para toda essa região norte, que a gente fala, nessa época do ano agora, janeiro, fevereiro, março, abril, é o que a gente tem de mais diferente e incrível mesmo na natureza da Suécia. Eu gosto muito do norte, eu gosto do inverno. Tem muita gente que tem medo, acha que vai passar muito frio, que não é um clima agradável, mas vale a pena pelo menos uma vez tentar. Então, assim, o norte ele é assim, é extremo, as condições a gente pode chegar a temperaturas extremas, vamos dizer assim, mas nós sempre temos as roupas adequadas para fazer as atividades lá fora. O Ice Hotel, que existem vários deles por aí, a gente está falando do que fica em Jukkasjärvi, que é o Ice Hotel, que é desenhado na mão todos os anos, então todos os anos saem suítes novas, e tem sempre aquela que é o top do top, né? Aquela que fica na moda do ano. E esse ano, a que está no topo do topo é uma suíte que se chama sauna, e no gelo, e ele tem lá uma maneira de alguns minutos, se você conseguir esquentar, assim, tipo como se fosse fazer a fumaça da sauna. E ele tem, o Ice Hotel hoje, também a disponibilidade de você experimentar dormir numa acomodação gelada durante o ano inteiro. Então tem uma versão 365. Aqui em cima, a primeira foto da esquerda, nós vemos o hotel sobre as árvores. Então nós temos um tree hotel, que isso não é um conceito para grupo, isso também é um hotel para família ou grupos bem pequenos, estamos falando de grupo no máximo 6 pessoas. E cada tipo de acomodação na árvore é diferente, então também tem isso para grupo. Às vezes cada um dormir num tipo de quarto não funciona muito bem, a gente sabe isso. Mas ele tem todo um conceito sustentável da madeira que usa, de todos os produtos como chegam, e ele já ganhou diversos prêmios de sustentabilidade. Então, é um excelente produto, mas eu acho que é um produto mais familiar. E o nosso novo super luxo que nós temos na região, e ele é Small Boutique Hotels of the World, é o Arctic Bat. O projeto arquitetônico é sensacional, porque foi construído na beira de um lago, e uma estrutura dela é flutuante, e o lago nessa... O Arctic Bat, desculpa, qual é? Esse que tem as Northern Lights aqui. Então, ele parece que tem um ninho, uma parte redonda que é um ninho, e no centro dele tem um spa, e no centro tem aquele buraco no lago, que é para você fazer a experiência da sauna, da jacuzzi quente para congelar, pular na água fria. A gente faz, não é para todo mundo, precisa aprender a técnica, como funciona, tem gente que não vai fazer, mas quando você se prepara e faz... É extremo, o seu corpo não quer. Claro que o corpo não quer entrar no negócio gelado, mas de alguma maneira você ganha um 100% de energia dentro de você. Assim, é difícil explicar, porque primeiro que você morre de medo, né? Você vai, não vai dar certo, vou ter um treco nesse negócio. Aí você vai, né? Aí você vai, já entrei, agora você quer sair, porque tá morrendo de frio. E quando você sai, você fala, aí acho que eu quero ir de novo. É uma sensação muito esquisita. Todo o processo...
E Roberta, estes hotéis são muito, muito caros? Hoje em dia, nada está muito São... caro, né? Porque todo mundo sofreu muito e os preços Hum, estão os melhores possíveis que a gente pode imaginar em todos os hotéis bacanas, né? Então, uhum, ele não tem muitos quartos. Então, ele tem 12 claro, suítes só. E são ok, enormes ok. as suítes. Então, ele é um hotel caro, vamos dizer assim, mas agrega muito serviço. Você não tem nada como esse hotel por toda a Suécia. Então, eu acho que é uma noite de experiência. Não vamos falar que vai ficar 5 noites nesse lugar, mas uma noite eu acho que vale a pena. E principalmente para você entrar no buraco do gelo, que é sensacional. E o chefe é muito bom e faz harmonização de vinho. Então você fala, gente, estou no meio do mato, num lago gelado, e tem um chefe, harmoniza vinho, e meu quarto é super luxuoso. Eu acho que vale como experiência. E aí cada um sabe o cliente que tem e sabe o cliente que curte isso, que vai aproveitar, Sim, e o sim. cliente que não quer saber desse tipo de experiência. Aqui mais um pouquinho outras opções. Então, por exemplo, nós temos essas suítes que são chalés, cabanas, que ficam no meio da floresta e com os janelões que você pode admirar a natureza, o Northern Lights. E o que nós temos aqui, mais do que o Northern Lights, os dias de sol, de inverno, o nosso céu é cor-de-rosa, lilás, tem uma tonalidade que eu acho que às vezes tem dia que é mais até que mais bonito que dependendo de como vem a intensidade do Northern Lights. Que é tão, tão bonito. Você fala, gente, o céu tá pink hoje. E aí você admira aquilo com os raios de sol. Então, para quem curte natureza, o destino é muito legal. E a gente fala, né, que é o Covid safe, porque são alojamentos em cabanas, é um longe do outro. Você hoje as soluções têm cada um o café no seu próprio quarto. Então, não tem nada que você aglomera um monte de gente mais. Antes a gente já nem tinha gente, agora menos ainda. Por exemplo, esse spa que nós temos aqui na foto, que também foi premiado agora em 2020 como o melhor spa ártico que tem, você é por agendamento. Então você é um casal, uma família, ele é seu, o spa é teu, é uma hora só para você, não tem Ah, mais ok. um monte de gente. Mas não se paga mais por isso. O hotel fez dessa forma. Todos os hóspedes conseguem, mas não vai misturar ninguém. Então as soluções apareceram com o Covid. A gente vê hotéis que tem buffet, que algumas partes do buffet tem a pessoa servindo, né? Assim, ovos mexidos, você não vai pegar todo mundo na colher, o rapaz serve você. E aquelas porçõezinhas de queijo, frios, embutidos, vêm em pratos pequenos. Então você pega aquele prato e não toca em mais nada. Então a gente vê assim, até o buffet é possível. Você faz um buffet adaptado ou serve na mesa, tem uns que vêm de sacolinha. Então, assim, todos os hotéis tiraram uma certificação do Visita, que é o nosso credenciamento aqui, para se adaptar e para poder atender. Bom, aqui então a gente muda um pouco a paisagem, mas a gente vê o que a gente tem. Então, eu entendo que logo na virada, eu acho muito complicado de cara sair vendendo grupo de 50, 40. Eu não vejo Uhum. muito isso. Eu acho que o turista volta porque está todo mundo desesperado para sair de casa, e ele vai viajar em uma família, 2 famílias, um grupo de 10 pessoas. Eu realmente não estou vendo que logo esse ano a gente vai ver grupos enormes. E a gente tem as soluções que você consegue, por exemplo, reservar uma casa, e você traz também o chefe, você consegue várias cabanas. Essa cabana aqui no centro, por exemplo, cada uma delas tem a sua própria sauna. E ele tem várias atividades ao ar livre, assim, do inverno e do verão. Então, é um lugar que você tem 9 cabanas na beira do mar, no norte, e é o bar de Bótnia, tipo mar-lago, né? Não tem onda, esquece onda, nem barulho, nem areia. E você tem muito próximo de um centrinho comercial, mas o suficiente de floresta que você precisa para fazer uma yoga, para fazer essas atividades. Aqui embaixo nós temos essa casa no arquipélago, então você tem uma casa privativa para você, com a sua própria sauna, com todas as atividades. Então, esse tipo de produto a gente acha que é o primeiro retorno. Essa primeira fase que a gente vai ter são produtos onde as pessoas não vão ficar em hotéis grandes, centros muito grandes. Se fica no centro, pega um hotel um pouco mais afastado. Eu acho que esse movimento volta sim. E a parte, então, da alimentação. Nós costumamos dizer, e isso é uma coisa muito do brasileiro, o brasileiro adora fazer programa de grupo que tem o almoço,
3 pratos e jantar 3 pratos. E a pessoa viaja e fala, gente, eu só comi nessa viagem. É uma viagem gastronômica. Você não dá tempo de fazer um monte de coisa quando você tem que comer tantas horas comendo. Eu gosto de o almoço ser parte da atividade, que você coma bem, mas que ele seja mais rápido e que você tenha um bom jantar. Ou ao contrário, se a sua atividade vai ser mais tarde, você faça um bom almoço, mas que à tarde seja uma coisa mais simples, para você não perder tanto tempo e fazer as experiências únicas. Então, experimentar o sabor da terra, isso é super importante. O primeiro prato aqui é o nosso classicão. E o nosso classicão, você pode comer ele no IKEA, ok, mas não tem nada a ver com o prato de verdade. Então, assim, você pode conhecer um restaurante familiar, que tem a sua própria receita, que faz a sua própria geleia. Então, assim, isso é bacana. Onde as pessoas até podem aprender a receita sueca. Esse bolo que a gente vê aqui no canto é o tal do bolo da princesa. E o bolo da princesa é também outro clássico daquele momento do café, junto com o pãozinho de canela. E o pão de canela tem o dia do pão de canela, porque esse pão de canela assim, é o maior sucesso nesse país. Então tem um dia aí que é o dia do pão de canela, meio que todo mundo tem que fazer o tal do pão de canela, ou correr no mercado e comprar cedo, porque senão ele desaparece do mercado. Aqui embaixo a gente vê com a luvinha que essa é uma experiência ou do Ice Bar ou do Ice Hotel, que é você tomar o drink no copo gelado, né? A gente costuma falar que o copo é souvenir, pode levar para Portugal se quiser o copo. Mas vai derreter no avião. E as cidras, a vodka. Então, nós temos agora umas destilarias pequenas que foram super premiadas e que estão na crista da onda. Você pode tanto visitar, experimentar. Você só não pode comprar bebida alcoólica no lugar que produz. Você tem que comprar com o selo do governo autorizada. Isso aqui é uma lei à parte. Mas você pode fazer o É para os impostos, é para os impostos. assim, levo todo mundo, sabe aquele passeio da vinícola, né? Você vai lá, no final tem aquela lojinha e o cliente já está condicionado, porque ele faz isso no Porto, ele faz isso na África do Sul, ele faz isso na Argentina, ele faz isso. Então, chega aqui, você leva ele na destilaria, ele vai conhecer, vai experimentar, tal. Chega no final e fala, cadê a lojinha, né? Eu quero... Roberto, tem uma nota aqui da Gabriel. Dia do pãozinho de canela é dia 4 de outubro. Muito bem, Gabi. Sim, sim. Mas eu pensei que isto era Danish pastry. Não, pensei é outro. Que isto era da Dinamarca. É outro. O Danish, é ele outro. É meio folhado. É outro. Tem um creme em cima. Esse aqui é de canela. Okay. Mais sabores da terra. Então, eu acho que agora, no nosso retorno, principalmente nesse verão, quando as pessoas vão começar a viajar de novo, a experiência ao ar livre, ela vai voltar com tudo. Então, conhecer, por exemplo, aqui no centro, essa florzinha, isso aqui é um cloudberry, é um dos frutos selvagens que a gente tem, que é uma frutinha do Ártico, que faz doce, faz geleia, faz suco, faz um monte de coisa. E por que não incluir na atividade também colher o cloudberry? Nós temos hotéis pequenos que fazem as suas próprias receitas e que você usa ele também na atividade da caminhada do dia. Aqui embaixo, esse é o lingonberry. O lingon é o que usa na receita das almôndegas suecas. Morango, isso aqui é bem engraçado, sabe assim, no dia do Midsummer, que é no dia mais longo, né, o solstício, morango belga custa, sei lá, vamos falar, 100 coroas o quilo. Morango norueguês, 120 o quilo. Morango polonês, 80 o quilo. Morango sueco, 250 o quilo. Acabou. É impressionante, tem que ser o deles. Eles não vão comer morango dos outros no dia do Midsummer. Tem que comer morango sueco, não importa o preço que seja. E dói o coração, mas você volta para casa assim, ai, mas você comprou morango sueco. Gente, é morango igual, né? E as pessoas têm uma coisa extremamente bairrista. Então, esse momento lá fora, ele vai estar muito presente agora no nosso retorno. E quase todas as experiências que nós temos, principalmente no norte ou nas florestas, elas permitem esse almoço com a natureza, ou o chá da tarde, o café. Então, assim, isso é parte agora do futuro do turismo por algum tempo, com certeza.
E aí nós temos os restaurantes. Então, para nós, assim, os restaurantes, hoje nós temos a regulamentação, eles estão com número de mesas reduzidas, né, assim, espaçadas, algumas que não podem sentar, e até no máximo 8 pessoas. 8 na mesma mesa, mesa. certo? E outra coisa que é... e nós temos uma regra de número de pessoas por metro quadrado também. Então, por exemplo, agora isso é lei. Quando é lei, né? Se sair fora da lei, vai pagar multa. Então, se a loja faz a conta de quantos metros quadrados ela tem, quantas pessoas ao mesmo tempo ela pode ter dentro. Então, isso começou agora essa semana. Mas os restaurantes, por exemplo, esse aqui embaixo, que é o restaurante do Fotográfica, que tem essa vista toda, esse restaurante tem um selo que não joga nada no lixo. Não dá. Ou se transforma ou vira energia. Então, é muito difícil e ele usa os insumos da terra à escolha da época. Então, às vezes, nós temos grupos que 4 meses antes já quer saber o menu. Não consegue. Tem lugar aqui que eu não consigo, porque o chefe vai escolher tipo 2 semanas antes e ele ainda pode mudar 3 dias antes. Então, é assim que funciona a mentalidade desses novos chefes criativos, esses restaurantes todos com conceito. E se a gente vai usar, não, eu quero usar, porque saiu em tudo quanto é revista, esse cara... A gente também tem que entender que tem que funcionar do jeito dele. Não adianta a gente querer usar da nossa maneira, que a gente sempre... Não, mas a gente precisa, porque o meu cliente... deixa eu explicar para você, chefe. O meu cliente tem que fazer um menu, mandar fazer, produzir, e eu tenho que trazer esse menu em português. Então, tenho que fazer isso 3 meses antes. Não adianta, ele não quer nem saber. Nós tivemos um cliente que quis fazer um jantar Nobel. E o jantar Nobel, assim, ele é selado por ano. Cada ano tem o seu jantar. Ele escolheu lá o ano que ele queria, mas ele não queria só aquele prato principal. Ele falou assim, Nobel, é assim que eu servi, é assim que eu vou servir. Se você quer um jantar Nobel, funciona com essa maneira. Essa harmonização é um menu fechado. Então, tem coisas, assim, mas os suecos são inflexíveis. Às vezes são... É por isso que precisamos de uma agência como a Roberta. Quem sofre sou eu, né? Não, porque os hoteleiros e tudo não são muito flexíveis às vezes, não é? Então, aí a gente precisa... Esse processo para conversar com o cliente é importante. A gente tem que saber o que ele quer e o quanto flexível o cliente dele é. Porque aí a gente fala, não, esquece esse restaurante, porque esse aqui não vai ser flexível com você, não vai se liberar. Então esquece, porque a gente evita o sofrimento. Roberto, uma pergunta. Podemos fazer para grupos, tipo... olha, vodka da Suécia é absoluto, não é? Por exemplo. Degustação de vodka, de caviar, de salmão e essas coisas. Vocês já fizeram esse tipo de coisas? Sim. Essa região que nós temos lá em cima, que é onde tem essa destilaria agora de vodka, que é de gin, aliás, que é super, ganhou todos os prêmios também, é uma região que tem o caviar, que a gente se chama de loirão, caviar amarelo. Uhum. Então, a gente também tem programa que você pode conhecer as empresas. E o salmão, como é isso aí? A produção do salmão? A produção do salmão, aqui nós não temos, não estamos no Mar do Norte. É mais Noruega isso, não sei. Mais na Noruega. É mais Noruega, ok. Semana que vem. Aqui nós temos algumas atividades que a gente pode fazer e, assim, para nós é muito importante passar o conceito. Eu venho dessa linhagem do turismo que as viagens têm que incluir o conceito. Eu realmente não aprecio uma viagem que você só passa. Só passar, você não agrega muito, você só... Tudo bem, você tirou aquela foto na placa, né? Que você fala assim, tirei foto no sign, pronto, visitei. Não visitou. Não visitou, não aprendeu, não conheceu, só passou. E só passar não é mais a experiência que o turista vai querer, porque o turista agora não vai viajar toda hora, assim, a banalização da viagem não existe mais, não é tão simples viajar, a gente está vendo todas as regras, está todo mundo readaptando. Então, cada viagem é preciosa para nós, preciosa para ele também. Então, essa viagem tem que ser aproveitada de uma maneira correta. Ele tem que sair daqui e tem que conhecer, tem que aprender, tem que entender como se vive, como é a história, como é a tradição, como é a cultura, que música se escuta, tem que entender, tem que
voltar para casa e ter essa abrangência de conhecimento. Então, é isso que a gente gosta de trabalhar. E aqui a gente fala de algumas coisas que você vê, que você fala assim, eu só vi, por exemplo, esse prédio redondo. Eu passei lá e vi aquele prédio redondo legal, né? Pois é, esse prédio aqui tem arquitetos e arquitetos e arquitetos que visitam esse edifício, porque ele tem um sistema de energia, de maneira de você captar a luz e gerar energia lá dentro, a maneira como ele foi formado em modelo de cilindro, ou seja, uma vez que você está em Gotemburgo e você vê a Chalmers, vale a pena a explicação, porque é um prédio bem importante. A mesma coisa o Midsommar, o cliente vem no Midsommar, ele tem que entender que é o feriado do Midsommar, que é o São João, é um feriado importante, um dos mais importantes, que muito do comércio está fechado, que é um feriado que as pessoas cantam e fazem a celebração da natureza, e por que não fazer a sua própria coroa e ir para uma festividade local? E Roberto, é São João, portanto é em junho, é a mesma data que São João aqui, não é? Só que celebra assim, na primeira foto, com a dança ao redor desse símbolo fálico, que é o símbolo da energia, festas muito longas. Então, se o cliente, mas eu quero, vou fazer compra, o museu vai estar fechado, então tem que mudar a data. Porque se você quer vir no Midsommar, é importante que você entenda que é um feriado importante e conhecer um pouco desse feriado. Então, isso é muito importante, a conversa com a agência, que a gente venda certo isso. Porque, poxa, mas eu fui, estava tudo fechado, ele não sabia. O não saber, hoje em dia, não é muito possível isso. O cavalo de Dalar, né? Esse cavalo grande que a gente tem aqui, é outro símbolo enorme, é um símbolo muito importante também no verão. Então, assim, se vem no verão, talvez um conhecimento um pouco maior, ir para a região do cavalo, pintar o próprio cavalinho, então entender por que na Suécia tem um cavalo, né? A gente nem vê cavalo no país, por que tem aquele cavalo em todo lugar? Então, assim, esse conhecimento a gente quer que o cliente tenha, que ele volte e tenha essa absorção. Porque ele fala assim, não só viu o cavalo, o prédio redondo e aquele museu enorme que parece um palácio, o que é aquilo? Nem sabe o que tem lá dentro, o que começou, como funciona. Então, as perguntas, né? Aquelas perguntas infantis, né? Mas por que, mamãe? Mas como? Essas perguntas têm que ser respondidas. A viagem tem que ter essas respostas. É bem importante isso para nós. E aqui nessa foto embaixo nós vemos a cultura Sami. E para nós, visitar o norte sem conhecer a cultura Sami, você perdeu a viagem, você não entendeu nada, porque eles são os primeiros a chegar ali. Eles que cuidam das renas, você quer ver a rena e não quer ver o Sami, também não funciona. Então é muito importante entender a região que você está e a influência cultural desse lugar, a tradição que tem nesse lugar, por que se come aquele pão, por que tem essas cabanas todas. Então é importante o conhecimento, explorar bem o conhecimento dessa região. Em Estocolmo nós temos 85 museus e o ano que vem vai abrir esse nome aqui embaixo, o Avicii Experience. Ano que vem não, esse, né? Já virou o ano. Esse ano abre o Avicii Experience, talvez em maio. Isso é o músico, não é? Isso. O DJ, o DJ. O DJ, e vai ser um centro de música eletrônica, que as pessoas podem conhecer, podem fazer as experiências, também tem uma parte de museu, mas como se fosse um centro de música. A Suécia, ela é o terceiro país no mundo exportador de música pop e música eletrônica. Tem muito DJ, tem muita gente boa em música aqui. Então, esse vai ser um centro muito importante. Quem está por trás desse centro são esses caras aqui, ó. Esses bonecos aqui. O centro é deles. A gente fala, nossa, eles não cantam mais, mas eles trabalham pra caramba. Eles têm muita coisa relacionada à música e ao entretenimento, casa de show, museu, hotel. Então, eles têm muita coisa, inclusive agora se dedicaram com essa questão de colocar um espaço dedicado ao Avicii. Então, fotografia, música, cultura, história, tradição, visitar de maneira diferente. Por exemplo, a gente pode fazer canoagem na capital, ou você pode, essa foto aqui, a segunda aqui no centro, você pode conhecer a cidade visitando sobre os telhados. Então, você vai no centro antigo, você vai no telhado e você conhece a história da cidade antiga do teto. Isso é muito legal. Não é muito lugar que tem. Na Suécia nós temos 2 cidades que tem, que é Estocolmo e Sundsvall. E você conta um pouco da história com uma outra perspectiva. São perspectivas diferentes.
Na E foto tem de ser embaixo, no verão, Roberta? Tem de ser no verão ou como é que é? no inverno como hoje, assim, impossível. Mas Pois, ele já começa na primavera e vai até o outono. Não ok. tendo neve, dá para subir. O frio não atrapalha, mas com neve não dá para subir. E aqui embaixo nós temos esse barco que leva da cidade até o palácio onde mora a nossa rainha e o nosso Isto rei, é que é a nossa rainha Estocolmo, tudo isto é Estocolmo, de certo? Estocolmo. E todas essas daqui são em Estocolmo. Então, assim, a parte cultural, museu, ela é muito presente na cidade de Estocolmo. E muita gente, quando vem à Suécia, limita, ou vem à Escandinávia, limita muito a sua viagem a Estocolmo. E agora a gente vai para o norte. Então, assim, para você visitar a região de Abisko, por exemplo, que tem esse portal nesse formato de U, que é o lugar onde tem a maior facilidade para se ver a aurora boreal por um fenômeno meteorológico da região. E aí todas as atividades que você tem na natureza. Você pode tanto visitar numa época do ano que você não tem noite, aquelas pessoas que gostam de fazer um monte de coisa, né? Essa é a época, O porque Ruben, você... o Ruben está dentro da tenda agora? Embaixo, essa tenda? É. O Com Rubem outra... foi de bicicleta fazer o passeio nesse lugar aqui. Quer dizer, ele não subiu de bicicleta até lá, que é longe, mas lá ele pegou a bicicleta e foi explorar todo o parque, né, Rubem? Conta. Mas isso foi no verão. Com os, com os cãezinhos, com os não é, Huskies. Eu fiz no verão, mas no inverno sim. Dá para fazer de husky ou até de rena ou mesmo com as motos de neve. Também são experiências sempre diferentes para um português ou brasileiro e valem a pena. Muito bem. A natureza é majestosa, vamos dizer, e muitos lugares têm a natureza muito presente. E o que é diferente na Lapônia, assim, que o verão, os dias são longos, 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 assim, eu falo que o sol nunca é demais, né? Sendo brasileiro ainda por cima, o dia não acaba e assim, a sua energia também não acaba. O problema do começo do nosso inverno é que, como a gente tem muito pouca luz, a gente só quer dormir, não quer levantar da cama, a gente quer fazer igual o urso. Você quer se enfiar numa toca, você não vê teu vizinho, você não fala com teu filho, você não quer falar com ninguém. Parece que tem dias que a energia foi embora inteirinha. E agora, nessa época do ano, a gente está acordando com o urso, porque volta o sol, cai a neve, você quer brincar lá fora, você vai buscando energia. E a gente fala que o inverno é importante estar lá fora. Para nós é importante você se mexer, fazer alguma coisa mentalmente, a nossa cabeça funciona melhor, porque senão você entra num ciclo muito negativo. Então, conviver com temperaturas tão extremas, com luminosidades tão extremas, que é algo que é muito difícil, que a gente tem que acostumar. Essa foto central é o que eu falei para você, quando o céu se pinta de várias cores, aí você tem o sol lá no fundo e você fica meio que roxo, cor de rosa, e as nuances que tem, os reflexos que tem na natureza, é a coisa mais linda. Isso você consegue apreciar de norte a sul. O país inteiro você consegue ver esse fenômeno. Isso já vai... Você consegue ver ele em várias épocas do ano. Quando você tem um pouco de sol, você vê. E isso é porque nós estamos numa posição muito alta em relação ao sol. Então, você consegue, por exemplo, em abril, maio, você tem nuances assim no céu. Nos meses de verão são mais difíceis, porque o sol está sempre lá, né? Ele fala bom dia 24 horas para você. Então, os dias de sol da meia-noite é mais difícil você ver. Quando você começa a ter pôr do sol, é que você consegue ver essa luminosidade de novo. Os nossos animais, as nossas atividades, as nossas renas, aqui a gente tem também a nossa rena doméstica, e as renas são animais que só temos aqui, não tem outras regiões, porque então elas foram exportadas, elas são animais nossos, não são animais domésticos, só a nossa ema, que é animal doméstico, as renas são animais selvagens e elas pertencem ao povo Sami. Nós temos atividades para conhecer a cultura deles, para almoçar com eles, para escutar eles conversando e escutar o som. Podes conversar com as renas, é? Não, com o Sami. Você pode, se você achar o Rudolf e falar para ele, não levou meu presente no ano passado. Mas como é que chama? A carne
A carne, há muita carne disto na Suécia? Sim, É? porque é uma região que mais rena tem do que gado. Então, é natural que as pessoas comam a É. carne de caça. Costumo É muito falar carne boa, de é muito caça, porque boa. se falar que é reno, a pessoa chora e não come. Então, as pessoas têm dó de comer a carne, que é a carne mais evidente na região, mas não tem dó de comer qualquer outra carne. Então, acontece muito isso e eu não consigo entender realmente por que que a pessoa tem dó se eu falo rena. Então, assim, carne de caça. Bambi do Papai Noel. Pode falar o que quiser. Estás a comer Bambi. Não, mas é muito boa, é muito boa. É muito bom, é muito saborosa. Ela é vegetariana, a rena, né? Então, mais ou menos Sim, você não vai tem uma tanto vida colesterol, vegana. não tem tanto colesterol que de Não, é uma vaca. carne super saudável. E a atividade do Drive on Ice, que eu falei no começo, então a gente tem pistas sobre lago, pistas mesmo. Então, os meses que nós fazemos o Drive on Ice são de janeiro a março, e sempre quando começa e quando termina, depende das condições, né? A gente já começou agora o Drive on Ice, porque hoje, essa época já está nevando bastante, tem ano que não. E as esculturas de gelo. Então, as experiências de gelo também são muito evidentes aqui para nós. Os cachorros também. Nós trabalhamos com das fazendas de husky, que ela faz yoga e meditação com os cachorros. É sensacional. Os cachorros não saem se não estiverem todos quietos. Porque geralmente o cachorro uiva muito quando sai com o trenó. O cachorro ele tá com mais vontade de ir que você, assim, muita vontade, que ele fica puxando, né? Tipo, vai, vai, senta logo e vai, vai. Ele quer correr. Então ele fica uivando assim, eu quero ir. O que fica para trás uiva mais ainda. E eu, vocês vão me largar aqui. É assim, parece que eles se comunicam. Você fala, todo mundo tá uivando. O que está acontecendo com esses cachorros, né? E essa fazenda, ela faz todo mundo parar, né? A turma inteira quieto, relaxado, aí solta. É muito legal de ver, porque geralmente eles fazem, mas uma vez que eles começam a correr, o som que você escuta são as patinhas deles na neve. É uma coisa impressionante. Ele fica quieto, concentrado. Ele quer correr. Pra você ter uma ideia, Peter, eu tenho uma husky na minha casa. Ela foge todo o tempo. Eu tenho que esperar umas 2 horas para buscar, porque é a hora que ela tá cansada. Tanto que Ah, ela é? corre. Ela corre, não adianta, é natural desses cachorros. Eles gostam de correr. Algumas das empresas suecas, então isso é importante para quem trabalha com o segmento mais, quem está no Uhum. corporativo, então nós temos muita coisa bacana. E porque nós temos muita empresa que segue o modelo nórdico, com muita inovação, e a sustentabilidade aqui já é básico, sabe? A gente só percebe que a gente está em outro estágio quando a gente vai para outros lugares. A gente fala, nossa, mas na Suécia a gente já faz isso há tanto tempo. E alguns lugares estão começando ainda com os princípios, né? Algumas coisas para nós aqui faz parte do dia a dia. Essa coisa de você ter 8 separações de lixo, 10 separações de lixo. Tem gente que não tem isso na sua cidade, no seu país. E aqui para nós isso faz parte do nosso dia a dia. As crianças já separam. Então tem muita coisa que você aprende nesse conceito nórdico. O vídeo eu acho que a gente não consegue ver com som, Não, né? o vídeo não passa bem no Então Zoom. a gente deixa a apresentação, nós temos o nosso... Podemos, se quiseres. Não, mas não passa o som. Eu Não, acho que mas não há um link que podíamos fazer tipo follow-up, sabes? Mandar a todos, porque depois. Mas a isso, gente pronto. manda. É. Rubens, você manda? O O Ruben Rubem está a manda. ouvir? Sim, mas se tiverem também a apresentação, depois também Sim, podes conseguem mandar a receber. apresentação e o link deste vídeo, se quiser. O link está na Mas o link apresentação e está também a tá gente tem o na canal YouTube. apresentação. Ok, ok. Eu vou partilhar aqui o link do YouTube. Ou podes pôr no bate-papo, exatamente. E aí algumas coisas Isso. que a gente faz e que a gente também segue, assim, a nossa maneira de entender, assim, a usar os princípios sustentáveis também e inovar para os nossos clientes, né? Então, assim, 3 coisas que a gente resolveu contar aqui para vocês, que a nossa frota própria é de carros agora híbrido, com atendimento em português. Isso é bem importante, né? Falar olá, bem-vindo, ao invés de falar inglês ou qualquer outra coisa, é um outro olá. É uma outra maneira de receber o cliente se sente confortável, o cliente se sente bem, atendido, e isso para nós é muito importante com o nosso cliente, Uhum. porque a partir do momento que você despachou ele daí,
deixa com a gente. Eu não quero que ele fique te ligando para pedir isso. Não, pode passar a responsabilidade para nós. O meu cliente é a agência, o meu cliente não é o cliente do cliente, jamais será. Então a gente tem isso muito claro aqui para nós. Eu só não quero que ele fique incomodando o nosso cliente, ele vai ligar, porque ele tem o hábito de ligar para a sua agência, é comum, mas eu quero que ele tenha também o hábito de resolver algumas coisas direto com a gente. Eu quero ser a extensão sempre da agência localmente. Assim, você despreocupa, sim. desconecta e deixa na nossa mão que a É, gente... é importante, desculpa interromper, é importante que o motorista tem o WhatsApp ou o telemóvel do cliente, Sim. porque o português, quando chega, vai fumar, do aeroporto quer fumar, ou quer ir trocar dinheiro, desaparece, sabes, foge. Uma coisa bem importante para as agências, não precisa trazer dinheiro por aqui. Não precisa trazer dinheiro Pois, nem quase trocar é dinheiro. proibido o dinheiro, exato. Os suecos não gostam de dinheiro, Não, gostam de cartão e soluções eletrônicas. Aqui nós temos a e-krona, que é o que vai ser o futuro do negócio. As pessoas trocam dinheiro, aquele dinheiro morre na mão da pessoa, porque nem um hot dog o cara quer dinheiro. Assim, não, é tem tudo o cartão? cartão tipo multibanco, não é? Mais ou menos. Então, assim, isso é bom porque o cliente pode trazer até um pouco de dinheiro se quiser, mas a gente não tem hábito de usar os hotéis, não Mesmo ir aceitam para um dinheiro. Starbucks, para um café, é assim? O Expresso House, que é a nossa casa de café maior, não Uhum. aceita dinheiro também não. Eu faço tudo no aplicativo. Então a gente usa aqui, como a tecnologia é muito grande nesse país, então o dinheiro também sumiu da mão das pessoas e nem o turista. E euro não se usa, né? A gente não tem euro Não. e papel nem que troque. Então nem precisa. É mais fácil trazer cartão. Então, assim, a nossa frota é eco-friendly e nós temos para os nossos grupos de visitas guiadas, instruções em lugares, a gente tem um aplicativo que a gente usa para os tours, então a pessoa escuta pelo aplicativo, isso é um benefício que vai ficar, eu não consigo entender mais que a gente vai trabalhar sem isso. Então, cada um no seu próprio equipamento, escutando. Então, eu tenho meu telefone, eu tenho o aplicativo, o código do tour, com o meu fone, essa coisa de ficar distribuindo. Ok. Então, eu escuto o tour no meu fone na hora que eu entro nele, conecto as pessoas do programa. Então, as pessoas, os passageiros podem falar. Se eu tiver perdido, eu posso mandar uma mensagem para o guia, mesmo eu não tendo Wi-Fi. Então, também é uma solução muito boa para os nossos grupos para visitar lugar fechado, museu. Não, é aqui não. Nada de grito e nada de mais um equipamento. O cara quer fazer o selfie, tem aquele negócio que ele tem que segurar e ele não sabe o que fazer, ele acaba perdendo o fone. Então, não, é cada um com o seu próprio equipamento e a gente tem a plataforma e a gente faz a visita guiada através da nossa plataforma. E uma outra coisa, a gente tem clientes corporativos aqui também ou a maioria de lazer, Peter? Tudo, temos tudo. Tá. Temos tudo. Então, a gente tem uma linha, né, na prateleira que nós, já de 2019, era um projeto que estava na nossa cabeça, mas né, sem tempo para nada, a gente não desenvolveu esse projeto da maneira como tinha que ser. E o ano passado, com o tempo, a gente desenvolveu o projeto com 3 tipos de visitas educativas. Então, para o mercado corporativo, você faz um incentivo com conhecimento. E nós temos 3 hoje deles. E um deles, o da Suécia, é o que a gente fala exatamente sobre a sustentabilidade e a tecnologia. Então, visitar lugares que usam esses conceitos e você conhecer, fazer negócios e gerar oportunidades para você voltar e ter um aprendizado local. Então, não só conhecer como come, o passeio e tal, mas você levar o business também com a mentalidade de como a gente faz aqui para você fazer lá também. Então, a gente tem várias empresas ligadas, depende um pouco como é o programa para o cliente, porque a sustentabilidade é muito ampla, a tecnologia também. A maioria dos clientes nos pedem soluções de varejo, então essas questões de aplicativos de pagamento, de conhecer o modelo de cliente que você quer. Então, a gente tem muita coisa por aqui que você visita as próprias empresas e tenta levar. Até assim, o mercado educativo, por exemplo, aqui nós escutamos livros
há 20 anos, e no Brasil chegou agora o Storytel. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue fazer na visita corporativa dentro dos programas do Nordic Focus. Semana que vem a gente vai falar mais um, que é o programa Ok. dinamarquês. E aí, Muito bem. nós temos os Desculpe, nossos desculpe. os nossos contatos, né? Os departamentos estão todos juntos no momento, né? Todo mundo Uhum. enxugou e misturou e todo mundo faz tudo, né? Mas nós crescendo, nos dividimos outra vez, então nós temos a parte do lazer, lembrando que nós não temos programas regulares, assim, eu quero juntar 2 num pacotão, não tenho, não é o nosso trabalho. É tudo feito à medida. Tudo à medida. Se você tem 10, vão para 10. Se você tem 2, vão para 2. Então, é assim que a gente trabalha. A parte do incentivos, que também entra o Nordic Focus. E os congressos, nós trabalhamos bastante com a parte de congresso por toda a Europa, logística de congresso, organização e tal. Esse é um departamento à parte, porque o congresso médico tem muito compliance. Então, aí a gente, quando os congressos saírem do mundo virtual, a gente ativa de novo o nosso departamento de congresso. Eu deixo depois os nossos links, você tem, né, as nossas redes sociais, para nós a gente está fazendo uma campanha muito bonita no Instagram, que nós começamos, já estamos na 8ª semana, que é uma campanha que a cada semana a gente visita uma região do Ártico, e o que é bacana dessa campanha é que a gente não está só mostrando foto do pinheirinho branco ou do sol da meia-noite, a gente está mostrando histórias desses lugares, música desses lugares, filme dos lugares, livros que foram escritos por autores de lá, um pouco do Sami. Então, cada região, agora nós estamos em Leve, mulheres que fazem a diferença. Então, a gente compila um pouquinho de inspiração desses lugares e coloca no nosso Instagram. Então, para quem quiser, acho que na apresentação vocês conseguem clicar direto. Aqui a gente tem o link, o Now Nordic Ways, e pode participar, que a gente também tirou o 2020 para entender, para melhorar um pouco o nosso contato, o nosso relacionamento nas redes sociais. Uhum. E o Instagram é uma ferramenta que a gente tem crescido bastante na maneira como a gente está trabalhando o conteúdo. O LinkedIn a gente coloca muito sobre o trabalho em si, então é uma maneira que também conectamos bastante com os clientes. E o Facebook está lá, né? A gente não sabe muito bem como que ele vai. E o canal do YouTube, nós temos as nossas aulas, apresentações, então a gente tem alguns filmes, tem um filme sobre a Lapônia sueca que vale bem a pena assistir, que é esse que está na apresentação, e também Noruega, Finlândia, tem outros também. Muito bem, ótimo. Se alguém tem algumas perguntas, olha, está toda a gente. Paula, excelente apresentação, Roberta. Muito obrigado. E tens mais uma da Rosário, espetacular apresentação. Estou a adorar, muita informação. Roberta é uma ótima comunicadora. Obrigada. Obrigada. Olha. Só não sei a aurora boreal atrás de mim. Na semana que vem eu vou colocar alguma coisa. E eu queria mostrar uma coisa rápido para todos. Isto é um site que eu descobri esta semana, é bringbacktravel.com, e isto está atualizado. Portanto, se é uma pessoa que é residente de Portugal, não é? Portugal, e quer ir para a Suécia, está tudo em inglês, não está em português. Está em informação aberto para os turistas de Portugal. Estás a ver que está em verde. E isto é as regras. Isto é o número de pessoas que morreram até hoje. Não. Mas pronto, isto é muito interessante. Por exemplo, vocês às vezes têm clientes que estão do Brasil. Isto pede onde és residente. Portanto, pode ser um cliente espanhol, Espanha, Spain, para a Suécia e dá o update. Mas, por exemplo, Portugal para, sei lá, Suíça. Mas isto eu sei que para você,
Isto, portanto, isto é quarentena 24 horas, isto para a Suíça, por exemplo. Este site é bastante útil, eu acho, porque nós mais e mais precisamos precisamos dar aos clientes as informações atualizadas e isto muda todos os dias. Aqui para nós, a gente passou por uma experiência assim angustiante, vou dizer, no Ano Novo, no Natal e Ano Novo, assim, eu nunca vou esquecer para mim esse Natal e Ano Novo com uma família aqui que precisava fazer o PCR e eu não conseguia achar uma solução, porque ninguém quer trabalhar, ninguém quer abrir, não vai. Porque é lá em Estocolmo. Eles estavam no norte e okay. A gente conseguiu. Então, assim, eu depois de todo esse sofrimento que eu passei, a gente fez um contrato e eu faço PCR aqui a qualquer hora do dia que precisar, em sistema de emergência, em 6 horas, graças ao Ruben, que nos ajudou, assim, trabalhamos todos para achar uma solução que condizesse, assim, atendimento, porque eu acho que o nosso cliente, ele não quer jogar para o cliente esse problema e todo mundo tem um problema e a pessoa quer viajar e mais um problema. Esse negócio tem que ser resolvido assim, pum, pum. Então a gente já tem a solução. Então isso não é problema para nós. Nós não temos quarentena, por isso que a Suécia ainda recebe muita gente, mas agora tem essa legislação do 8. Então a legislação do 8, mas uma família, um casal, dá para vir. Mas também, Roberta, pode ser um cliente de Portugal que vai para gastar na Suécia, mas vai para outro país, sei lá, vai para o Reino Unido, vai para, sabes? O Reino Unido também precisa do PCR. Então, assim, isso foi assim, eu falo, gente, mas como é isso? Vamos cancelar uma viagem porque não conseguimos atender num teste que o cliente tem que fazer no último dia de viagem, né? 2 dias para ir embora. Mas agora a gente tem a solução e a gente faz em 6 horas. Então, assim, não precisa também ficar atrás dessa novela por aqui, que aqui a solução a gente já achou. Sim. Obrigado a todos. Nós vamos mandar todos os vossos contactos à Roberta e ao Ruben e para mandar a cópia da apresentação. E para a semana vamos falar outra vez, não é? Vamos à Dinamarca e vamos à Noruega. A Noruega, exatamente. Obrigado. Bom dia. Passamos um bocadinho, já é meio-dia e 17, mas acho que foi muito interessante. Obrigada a vocês. Obrigada. Mas a próxima vez pede as pessoas para abrirem os rostinhos, porque... Alguns querem, mas alguns não querem. Não sei, isso é de cada um deles. Eu só queria ver o sorriso, pelo menos, né? Obrigada. Ok. Assim, as formações é sempre